Seja muito bem-vindo ao Único Podcast. Hoje você vai ouvir uma história que vai mudar o seu modo de enxergar a vida. Porque a gente vai vivendo no dia a dia, né, Rebeca? E quando a gente se depara com uma história como a da Rebeca, que ela vai trazer para nós, é, nós entendemos que não é sobre dinheiro, não é sobre ser bonita ou bonito, não é sobre ter coisas palpáveis, né, Rebeca? É sobre muito além disso. E o que Deus faz no meio dessa situação, das dificuldades que aparecem, e é também nos dias bons, né, Rebeca? Do que Deus faz, quem Ele é. E hoje eu trouxe a Rebeca, 39 anos, linda. Gente, eu conheci a Rebeca num curso que a gente fez da igreja aqui de Piracicaba. E a gente se deu bem ali, né, Rebeca? Foi mesmo. Foi um momento ali, uma amizade que eu falo, Deus, essa é uma oração, né? Tragam os seus amigos, as suas amigas até a mim. E ele trouxe uma das pessoas, que é a Rebeca, a gente conversou muito na época do discipulado. E eu lembro alguns momentos ali que a gente acabou participando desse processo seu, né, Rebeca? E hoje eu estou aqui com ela no meu podcast, para ela contar e testemunhar o que Deus tem feito na vida dela. Rebeca, muito obrigada por aceitar estar aqui comigo, se disponibilizar. Ela veio de outra cidade, gente, que ela está morando, então eu agradeço, fico muito feliz. Eu que agradeço, é muito bom estar aqui, né, ter essa oportunidade. E você que acompanhou bem o comecinho, né, a gente estava lá orando, torcendo para que não fosse, né, esse diagnóstico, e acabou sendo. E agora a gente está aqui para já testemunhar e falar de muitos milagres, né, pequenos milagres que todos os dias a gente recebe, né. Tem Sim, que olhar por esse lado. eu lembro o dia que a gente orou. Você falou, gente, vou fazer um exame, queria pedir uma oração, não estou muito confortável. E Deus vai trabalhando, né, Rebeca? A gente foi orando. Depois você não, o dia que você não estava lá, nós estávamos orando por Ah, você. que lindas. E esse é o poder, né, Rebeca, da oração e é as maravilhas de Deus, né? A gente poder estar em oração pelos nossos amigos, pelas nossas amigas, que é a nossa maior arma, né? É a Faz oração. toda a diferença, É o né, que a ter gente amigos que intercedem, né. intercedem, exatamente. Bom, prepare seu coração, porque com toda certeza essa história vai mexer com a sua vida, com o seu modo de pensar sobre a vida. A vida, como eu disse no começo, né? A gente tá nesse dia a dia nosso, as coisas acontecendo, a gente correndo atrás, trabalhando, né, Rebeca? E de repente, as coisas podem mudar. Mas Deus, no meio disso, é o que faz a gente continuar. É Seja verdade. bem-vinda, Rebeca. Obrigada, querida. Antes do diagnóstico, quem era a Rebeca? Conta um pouquinho pra mim, pra gente. Bom, a Rebeca sempre foi uma mulher sonhadora, que sempre correu atrás dos seus sonhos, dos seus ideais. Então, assim, viajou grande parte do mundo e achava que estava tudo bem. Eu até comentei num outro lugar que eu fui para os Estados Unidos o ano passado com meu filho. E eu estava lá na Disney, toda feliz, na casa da minha amiga, e eu falei assim para minha amiga: Nossa, eu queria tanto passar uma experiência com Deus. Eu queria tanto viver algo, porque as pessoas contam, e assim, eu sou muito grata pela minha vida, por tudo que eu conquistei, pelo filho lindo que eu tenho, mas eu queria ter uma intimidade com Deus, sabe? Algo assim. Mas claro que a gente nunca imagina que talvez vai ver, né, por uma dor a princípio. E aí começou uma história com Deus diferente, assim, sabe? Porque eu também sempre orava e pedia para Deus porque eu queria fazer diferença na vida das pessoas, sabe? Não ter só uma vida de bens materiais e uma vida confortável, mas não poder contribuir na vida do outro, sabe? E aí começou esse processo. Acho que o jeitinho que Deus achou, né, de poder trabalhar e trazer essa intimidade, foge um pouquinho daquilo que eu imaginei que seria, né? Sim, Mas estamos aí. vamos aí. Conte pra nós, Rebeca, como foi tudo isso? Como foi receber essa notícia do câncer? O que passou na sua cabeça, no seu coração naquele momento? Tantas coisas acontecendo, né? A gente não espera, né? A gente não espera as coisas ruins acontecerem. A gente não. Eu falo assim, Deus,
o dia que eu falo, é uma oração minha. O dia que alguma coisa ruim for acontecer, me prepare, porque a gente não quer, a gente não espera, né? Como foi tudo isso pra você? Não quer. É. Foi assim, eu passei por uma cirurgia o ano passado, né? Eu coloquei prótese nos peitos, né? E aí eu passei por todos os exames e não tinha nada. Dia 1º de outubro eu fiz os exames, ultrassom das mamas e não tinha nada. Dia 17 eu fiz a cirurgia. Quando foi finalzinho de dezembro, eu já senti um nódulozinho. E aí eu já senti que tinha algo muito estranho nisso. A gente sente, né? Conhece o nosso corpo. Eu sempre fui uma pessoa que sempre cuidei muito do meu corpo, da minha alimentação. E aí eu senti isso e já fui logo querer fazer um exame. E a médica fez o ultrassom das mamas e falou: olha, realmente tem um nódulo, mas não se preocupa, não tem nenhuma característica duvidosa, nada, é só acompanhamento a cada 6 meses. Mas lá no fundo eu senti assim a necessidade de insistir em continuar com a investigação. E aí, com muito custo, com muita insistência, ela voltou atrás e colocou lá algumas características para justificar a biópsia. E aí eu fui para a biópsia, fiz, o médico também super experiente, assim, há muitos anos na área, falou, olha, fica tranquila, é glândula de gordura, não vai ser nada. E para minha surpresa, quando chegou o diagnóstico, eu, assim, fiquei muito baqueada, sabe? Mas a minha maior preocupação sempre foi meu filho. Eu pensava nele e eu falava, meu Deus, eu perdi meus pais nova e eu falei assim, não é possível que meu filho vai passar pela mesma coisa e eu vou morrer, porque quando a gente ouve a palavra câncer, né, a gente lê ali carcinoma, qualquer coisa que associa ao câncer, o primeiro pensamento é de morte, não tem como, sabe? E ali eu me desesperei, eu liguei para minha irmã veio em casa e também se desesperou e aí começou a saga das investigações, né? E nesse processo da investigação, o médico também ficou achando que poderia já ter metástase, eram muitas vozes, sabe? Tudo contribuía para que fosse assim um decreto de morte mesmo. Então, todos os lugares que eu ia, e aí começou a saga dos exames. E cada exame que eu fazia, eu tinha muito pânico ao abrir, eu passava muito mal. Então minha pressão caía, eu me desesperava, eu chorava e eu comecei a sobreviver assim no modo, sabe, bem assustador mesmo. Então eu tinha uma olheira gigantesca, eu só chorava e eu estava muito desesperada e falando, meu Deus, não acredito que meu fim vai ser esse. Eu pedi uma experiência com Deus e agora a experiência é, né, passar pelo vale da morte e morrer de fato? Não, não é possível que a minha vida vai ser só isso. E aí você começou a. Quando veio o resultado do exame, você automaticamente tem que passar por uma série de outros exames, é isso? É isso. Então você passa por várias ressonâncias. Eu brinco que assim, eu fiz 39 anos esse ano, né? E eu achei que eu ia fazer um ensaio fotográfico, né? Preparando para os meus 40. E de repente foram muitas fotos por dentro, né? Então eu fiz muitos exames, assim, várias ressonâncias de tudo, até da cabeça, Tudo. de tudo. Eles analisam tudo. E assim, quando veio que o diagnóstico de carcinoma, né, invasivo, Uhum. não veio determinando exatamente qual era o subtipo de câncer de mama. Eu não sabia, mas existem vários subtipos. E para ter um tratamento bem específico, eles precisam saber. E como o meu veio inconclusivo, eles precisam fazer uma análise da lâmina, que já consta o câncer, para ver qual é o tipo de célula, o crescimento e tudo mais, né? E aí eu estava aguardando esse resultado. E enquanto eu não sabia qual era o subtipo, eu estava fazendo outros exames. Só que detalhe, eu sou um pouco claustrofóbica, então assim, ressonância para mim, eu não sei se você já fez, Carol, Uma mas vez assim, só. é muito barulhento. É. Então você entra num túnel e você fica lá de olhos fechados e é muito barulho, né? Parece que é como se fosse uma impressora, E não pode se mover, né? não Eles ficam pode se toda hora, não mover. se mexe. Ai, que E aí eu nervoso. fiz um que você coloca as duas mamas, então você deita de bruço e fica lá. E depois eu fiz das mamas assim e depois eu fiz da cabeça. E aí teve um dia que eu fui também nesses exames, acharam que eu estava com metástase, e daí um outro médico achou que eu também estava, o meu é na mama esquerda, achava que eu também estava na mama direita. E aí o médico pediu biópsia. E aí quando eu cheguei lá, o médico foi fazer ultrassom para achar
aonde estava o nódulo para fazer a biópsia e não encontrou. E ele falou: olha, você vai ter que falar com o seu médico para ver o que, que ele vai fazer, se vai querer abrir para ver se tem alguma coisa ou não, porque aqui não consta. E aí eu fiquei naquela, meu Deus do céu, agora eu tô com câncer no corpo inteiro, na mama direita, e assim, não fazia sentido para mim. Mas nada assim, é isso. Não, Tudo um achismo. é tudo um achismo, porque o exame dá uma alteração. Porque você vai fazendo tantos exames, um consta que não, outro consta que talvez. Então, assim, não existe nada muito preciso. Sim, o que era preciso era esse câncer no seio direito, no esquerdo, daí sim, porque foi conseguido, né, conseguiram fazer a biópsia e detectar que ali sim tem células cancerígenas. Você contou para mim um pouquinho antes aqui sobre a troca da prótese e não tinha nada e de repente tinha, e eu achei muito interessante aquilo, porque eu vi um detalhe de Deus, que você falou assim, talvez se eu não tivesse colocado a prótese, não teria visto tão cedo, porque a glândula apareceu, né? Então, assim, a gente começa a ver, Rebeca, Deus em todos os detalhes. Em todos porque os detalhes. Você descobriu ali, no começo. Desde o começo. Se tá silencioso, se quando vai fazer, né, realmente já não tem mais tempo, né? E assim, as pessoas que você vai encontrando também vão fazendo a diferença na sua vida. Porque, por exemplo, eu estava até revoltada com o meu cirurgião, achando que realmente ele estava com câncer no jaleco dele, no bolso do jaleco, ele tinha colocado na cirurgia. Porque, gente, como que no dia 1º de outubro eu não tinha nada, faço a cirurgia no dia 17, e daí no final de dezembro, né, comecinho ali de dezembro, eu já sinto um nódulo. Então, assim, de quase 2 centímetros. Como que não tinha nada e cresce tão rápido assim? E quando eu comecei com outro médico, as químios, e ele foi tão gentil e tão assim enviado de Deus, que ele falou assim: Rebeca, como Deus é maravilhoso. Porque se você não tivesse colocado a prótese no seu peito, ter ficado durinho ali, você não ia sentir o nódulo. Então ele já foi ali pro cantinho para você sentir. Então, assim, que bênção que você pegou no começo. Então ele começou a mostrar o meu problema por uma outra perspectiva. Porque até então, Carol, eu tinha encontrado pessoas que estavam me deixando mais apavorada, entende? E aí, quando Deus começou a ministrar na minha vida, ele trouxe uma palavra revelada, né? O Tiago começou com um processo, que é o pai do meu filho e tal, de orar nas madrugadas. E aí, às 3 da manhã, ele começou nesse propósito e Deus deu uma palavra revelada para ele, que é a história de Naamã. E aí, Naamã, para ele se curar da lepra, ele precisava mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E aí, quando ele deu essa palavra para mim, a gente entendeu que, no meu caso, a gente teria que ir ao monte. Por que ao monte? Porque ali era um lugar onde eu conseguiria calar todas as vozes das pessoas que estavam falando e até a minha própria voz interna e ouvir o que Deus iria ministrar a partir dali. Porque sabe o que é legal, Carol? Quando a gente está diante de uma sentença, digamos assim, de um decreto de um câncer, a gente entende que não tem nada que a gente possa fazer com a força dos nossos braços. E não há dinheiro no mundo que possa fazer algo. Então você entra muito nesse lado espiritual. Então eu comecei a juntar as peças do quebra-cabeça. Pedi uma experiência com Deus. Agora eu estou tendo alguém que está nessa batalha por mim, nessa guerra por mim, e estamos tendo palavras reveladas. Então tem algo ali. E eu comecei a ir ao monte. Então a gente foi ao monte, né? E aí o primeiro mergulho, a primeira ida ao monte, Deus colocou essa palavra que tem até aquela música, né? Preciso calar todas as vozes, menos a tua. E aí eu mergulhei, virou tipo um mantra na minha vida, assim, que eu ficava ouvindo, só no repeat, né? Da música e ouvindo aquilo. Mas se eu te ouvir, eu tenho vida, né? Eu tenho tudo. E aí eu comecei a andar por esse lado, assim, sabe? Calei as vozes e fui para isso. E aí, enquanto eu ia ao monte, eu ainda não tinha começado a químio. E aí eu estava nesse processo. E outra coisa que eu não te contei, que foi muito assim emocionante para mim, é que, como eu disse que eu era claustrofóbica, eu tinha que fazer, então, o PET scan. O PET scan é um exame que não é tão barulhento quanto a ressonância, mas o que é chato dele? Você faz o preparo dele. Então você senta numa cadeira, que eles preparam tipo uma cabine, tem uma cortininha, assim, parece aquelas coisas de ônibus, e você fica 1 hora ali, não pode olhar no celular e nada intacto, porque eles colocam contraste, e aí você vai depois
para tipo uma máquina, né? Aonde ele vai passar por todo o seu corpo. E eu fiquei ali em oração, nessa uma hora preparando, né? E eu comecei a conversar com Deus, sabe? E eu falei assim, Senhor, tu sabes que eu tenho medo, que eu sou claustrofóbica, aquieta meu coração, aquieta minha alma. E eu tava nesse processo. Quando eu fui, o médico que ia fazer o exame, ele falou para mim assim, fecha seus olhos, né? Que você vai ver que é tranquilo. Se der tudo certo, o exame é rapidinho, é 19 minutos. Se você passar pela máquina e der tudo certo, você não precisa repetir. Se der alguma alteraçãozinha, você volta e vai. Então eu tinha certeza que eu fui ali só para ter certeza se tinha algo na mama direita, que estava em Uhum. dúvida, e também uma alteração que apareceu na T9. Eles achavam que poderia ser metástase também. Então eu fui ver duas coisas nesse exame. Então, imagine a minha atenção. Eu já sabia Do que de o uma. câncer estava em um lugar e não sabia se tinha passado para outras partes. Quando eu fecho os olhos e a máquina começa a passar, Carol, eu eu estava conversando com Deus e eu senti assim uma luz roxa que tinha mesmo na Uhum. máquina, né, passando por mim. E eu tô lá de olhos fechados. Quando a máquina tá passando, eu vejo um anjo gigantesco. Esse anjo ele era tão grande que a asa dele batia no canto da sala. Eu mesmo de olhos fechados eu via. E na outra. E quando eu olhei para ele, que eu vi que era uma asa com uns detalhes, sabe, da peninha, assim, Sei. e eu comecei a ficar muito emocionada, porque eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? Eu nunca tinha tido uma experiência, ainda mais de sonhar com anjo, quanto mais ver um anjo naquele momento. E quando eu olhei assim, ele estava com uma espada, e dessa espada saía um raio de luz que se dividia, e vinha cada um numa mama. E quando aquele raio de luz veio nas duas mamas, eu tive certeza absoluta que na mama direita não tinha nada. Absolutamente nada. Entrou uma paz que excede todo o entendimento, assim, que eu fiquei muito emocionada, eu chorava, assim, e eu falava, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Nisso acabou o exame. E hum, o que estava fazendo o exame falou assim, ó, agora né, eles vão analisar e você. Eu tinha tanta certeza que eu não ia precisar, e ele falou assim, Rebeca, você está dispensada, não precisa Fazer de novo. refazer nada. Aí eu falei assim, ai, obrigado, senhor, não tem nada na mama direita. Enfim, saí de Glória a lá, Deus. já foi o primeiro milagre. Sim. Aí eu falei assim, meu Deus, um anjo. Já mandei pro Tiago, assim, um áudio saindo de lá. Você não acredita, e chorando muito. Eu vi um anjo, não sei o quê. Aí eu fui pesquisar e eu vi que é o anjo Miguel que tem a espada. Que vai quebrando tudo, né? Ele vai cortando tudo aquilo. E eu falei assim, meu Deus, eu Que vi o anjo Miguel, experiência. que experiência. Com- Aí eu continuei indo ao monte. E aí, quando comecei a químio, a primeira químio, Deus, então, né, fui para a primeira químio, eu já tinha entendido que eu tinha que calar todas as vozes. Quando eu cheguei lá, cada mulher que estava lá começou a contar alguma coisa. E a primeira químio branca, que foi que eu comecei, ela é muito perigosa, a primeira, porque ela tem muita reação alérgica. Então é muito perigoso. Então o médico entrava lá a cada 2 minutos, Rebeca, tá tudo bem? Né? E a primeira foi aqui pela mão, né? Furou aqui a mão, então ela estava entrando. E eu lembro que eu fechei os olhos, eu levei um fone, porque eu não queria ouvir as vozes, tem gente com metástase, tem gente que o câncer voltou, e todas essas histórias. Eu queria focar em mim, porque eu entendi, Carol, nesse processo, que Deus tem uma experiência única com cada um. Então, assim, nunca vai ser igual para todo mundo, né? Cada corpo reage de um jeito. Então, assim, eu tinha que calar essas vozes. Então, eu entendi. Eu colocava o fone, um louvor, e eu dei uma ordem para essa primeira quimio. Eu falei assim: você tem uma ordem de atuação. Você vai entrar pelo meu corpo, você vai ir só no lugar de atuação onde o tumor se encontra. E aí eu comecei a pedir que o sangue de Jesus me blindasse todo o meu corpo, para que eu não tivesse nenhuma reação alérgica, nenhuma reação pós-químio, porque ela tinha uma ordem de atuação. E ali eu fiquei focada nisso, sabe? E eu fiquei falando, Senhor, o meu corpo está sendo blindado, que o anjo Miguel, que estava presente naquele exame, esteja presente aqui comigo. E aí eu comecei a viver essas experiências. Então eu chegava lá, detalhe, super maquiada,
entendeu? Aquela Rebeca que estava desesperada, só chorando, inchada, ela não existia mais. Então eu me arrumava como se eu estivesse indo para o melhor lugar, e eu colocava no meu celular assim, ó, primeira gotinhas da cura, primeira quimioterapia, dia tal, porque eu acredito muito no poder das palavras. E aí eu comecei essa experiência. E aí, quando chegou na terceira químio, eu falei assim, e eu brincava com o doutor, eu falava assim, doutor André, na terceira químio eu já vou estar curado. Esse tumor vai desaparecer. Ele falou assim, amém, porque olha só, ele falou para mim assim, Rebeca, você vai ser o meu parâmetro. Todos os dias você coloca a mão e analisa. Se você vê que ele está crescendo, você me avisa que a gente para a químio na hora e a gente vai para a cirurgia. Eu falei, meu Deus, então corre o risco da químio não funcionar e esse tumor crescer? Então, olha só, quando Deus falou ao monte para mim, você precisa calar todas as vozes, são todas as vozes, inclusive a minha própria voz. E no quarto, Porque nós mesmos decretamos coisas sobre nós, né? Com exatamente, certeza. e a palavra diz, o que credes é. Então, se você crê que você não está curada, você não está curada. Mas se você crê que você está curada e Você com está você vai curada. ser diferente, você está curada. E eu tinha, quando veio essa palavra, nós oramos e ele também orou, né, na minha mama e ele determinou que não teria poder de crescimento, de espalhar pelo corpo e seria dali para fora. Ele ia regredir até ele ir dali para fora. E a gente começou essa saga. E aí, todos os dias eu colocava a mão e estava lá, e eu sentia o nódulo. E era aquela prova de fé, entendeu? Só que a passagem disse o quê? 7 mergulhos no Rio Jordão. Então eu entendi que era 7 idas ao monte. E você acredita que quando deu. Ah, eu queria fazer o exame antes. O doutor André falou: não, vamos esperar acabar as 12 químio para ir para a vermelha. Quando deu as 7 ida ao monte, ele desapareceu, eu não sentia mais. E eu tinha tanta certeza, mas tanta certeza dessa cura, que eu falei assim, doutor André, sumiu. Ele falou, ai, que bom, mas talvez não estava acreditando muito. Então vamos fazer ultrassom. E aí eu fui para o ultrassom. Só que no dia que eu estava indo receber essa graça, o inimigo teve um levante muito grande na minha vida. Então ele armou uma coisa que eu quase tive um problema sério, assim, sabe? Ele tentou acabar com a minha vida mesmo. Então eu estava vindo para o hospital da Unimed para poder fazer esse exame, teve um levante muito grande e como a gente toma muitas drogas, né, corticóide e Sim. tudo, eu tive um surto assim e eu quase abri a porta do carro assim. Eu queria descer do carro, tipo uma coisa assim, e você imagina? E na minha percepção, eu estava tipo perto da calçada, e eu não estava. E aí foi um levante muito grande, eu liguei para uma Mas amiga é minha, que é uma mesmo. pastora, né, pastora Sandra, que eu tenho um amor imenso, assim, e ela começou a orar por mim. E eu fui, entrei. E aí quando eu entrei na sala, o cara que foi fazer a ultrassom, ele falou assim, Rebeca, eu não sei o que aconteceu, mas não tem nada. Mas nem vestígio, não tem nada, não tem como eu medir. Ele colocou a régua na tela, assim, e ele falava assim para a enfermeira, gente, não tem nada. Ele não sabe, mas você sabia sim, Eu era seu sabia. Deus. E eu falava assim em pensamento, não precisa fazer sentido para ninguém. Eu sei em quem eu tenho crido. E aí eu fui no banheiro para me trocar e eu chorava. E normalmente quando você vai no banheiro se trocar, eles já saem da sala. E ele estava lá, inconformado, discutindo com a enfermeira. Mas você teve essa situação, mas você entrou, a oração, você entrou Ela fez essa confiante. oração e aí ela falou assim, ó, o inimigo está tentando tirar de você a sua graça. Você está indo receber a sua bênção. A A bênção. gente já sabe, porque já está decretado, já sumiu. Só que ele é tão astuto que ele coloca dúvida, sabe, Carol? E a gente é humano. Então, em alguns momentos da vida, a gente vai Com duvidar, certeza. né? Porque não é sempre que a gente está alto astral. Então, são Não. vários processos. E aí, quando eu saí de lá, eu chorava tanto, eu chorava tanto, eu chorava tanto, e eu agradecia. E eles continuaram na sala discutindo, Por porque eles que não que aconteceu? sabiam o que eles iam escrever no laudo. E aí eu cheguei pro doutor Gente, André e falei assim, eu falei, olha aqui, estava aqui. E aí, o que é mais interessante de tudo isso? Eu, humanamente falando,
eu sei que nada disso seria possível se não fosse a presença de Deus na minha vida, a graça que entrou em mim. Porque daí o que aconteceu? Eu comecei a ficar iluminada. Porque quando a graça de Deus entra, a gente muda. E aí o meu foco mudou. E Deus, ele foi tão específico comigo que eu comprei uma peruca, Uhum. uma lace. E eu achei que eu ia andar assim. Só que Deus, ele queria algo para minha vida nesse momento. Moça, Mostrar e através da minha vida tocar em muitas outras pessoas. E aí ele não permitiu que eu camuflasse aquilo que eu precisava passar. vocês, quando a gente tem essa intimidade, quando a gente tem essa vontade, né, Rebeca? Porque a gente tem que querer, né? E as pessoas olham e falam assim: ah, não, Deus tem que vir e trabalhar em mim. Não é, você tem que querer, você tem que buscar. Quando a gente busca, é claro, né? Eu não sei, o Espírito Santo começa assim, a ser claro com a gente, ser A ser claro. específico, né? E ele traz uma autoridade, porque quando eu refleti a palavra de Naamã, ele não queria ir no Rio Jordão, porque o Rio Jordão, ele é barrento. Ele queria no rio Cristalino. cristalino, Damasco, da região que ele morava. Então você percebe aí pela história que não é do seu jeito, é como Deus quer, entende? E aí eu lembro que lá na químio, muitas mulheres usam perucas ou outras usam lenço. E aí eu fui tentar colocar um lenço na cabeça. Meu, eu me senti tão enfraquecida. Eu acho tão bonitas as meninas que colocam, mas em mim eu me senti assim fraca, como se eu Não sou tivesse, eu. não sou eu, Não é o que eu tô não passando. é o que eu tô passando. Inclusive a foto que você postou hoje é a foto é do dia que eu fui com um lenço, Você tá com o lenço no que eu pescoço. tô no pescoço. Então quando eu coloquei na cabeça, eu me senti assim em fase terminal, uma sofredora, parece que até o meu semblante caiu. Quando eu peguei o lenço e amarrei no pescoço, eu falei, agora sou eu. E cheguei lá na químio, porque eu tinha raspado a cabeça, porque Aquele começou a cair dia. muito, eu tinha, naquele dia, com essa foto que E você cai colocou de muito capa. mesmo. Cai. Sim, gente. Então eu cortei Chanel e depois eu cortei curtinho igual de homem, assim, desfiado. Eu encostava assim no banco da academia e ficava muitos cabelos pela casa. Então eu ia cozinhar, eu colocava uma meinha. Então eu tava assim, já num estado lamentável, E é sabe? rápido esse Muito processo. rápido. Bom, eles falam que cai na químio vermelha, mas a minha caiu na branca. Então cada corpo reage de Reage um de um jeito. jeito. De cada pessoa. Quando eu coloquei assim, eu cheguei lá na químio, as meninas da recepção falaram: Meu Deus, que Que estilosa, você é linda. demais, como assim? E eu falei assim: Nem eu sei. E quando eu raspei a cabeça, a única coisa que eu agradecia é da minha cabeça ser redonda. Eu falei: Obrigada, Senhor, porque já que o É Senhor quer, lindo. já que o Senhor quer que eu passe sem camuflar nada esse processo, que bom então que o Senhor pelo menos abençoou com uma careca bonita, ok, né? E aí eu E é linda assumi isso. mesmo. É redondinha, Obrigada. bonitinha. Não, é uma graça. Quando Não eu é vi você hoje, fácil. eu falei, a Rebeca é linda mesmo. Só que assim, foi tão interessante que eu tirei o foco disso. Então, assim, eu não lembro que eu tenho essa doença. Eu lembro todas as quintas-feiras, porque eu chego lá na químio. E olha lá, viu? Porque eu chego lá e eu também esqueço, porque eu já tenho um protocolo Porque que Deus foi você ministrando. decidiu não ouvir. E o olhar das pessoas também não é de dó pra mim. É de tipo assim, meu Deus, ela tá tão iluminada que algumas pessoas, sem brincadeira, vieram perguntar se eu sou modelo. Outras perguntaram se eu tô fazendo alguma série que precisava raspar o cabelo. E eu falei assim: não, é sério mesmo? Ninguém decretou que é uma doença. É, por Ela é quê? assim porque ela quer, porque ela é bonita assim, porque ela se aceita assim. Eu não sei se é a postura, o que que foi, porque pra mim é muito característico, né? Duas coisas, ou é câncer, ou é uma alopécia, por exemplo, assim, né? Emocional, alguma coisa. Mas é alguma coisa. Mas as pessoas começaram a me questionar e eu falei assim, gente, que estranho isso, É né? Jesus, né? É Jesus, é só ele que pode fazer Porque isso. a gente, quando a gente vive o propósito, é a luz. É a luz. Não importa a pessoa. Eu vejo tantas pessoas assim, simples, não sei, mas a pessoa tem uma luz. Eu falo, gente, nenhum dinheiro no mundo tem isso que essa pessoa tem. É, Você já sentiu isso, assim, senti, né? e é isso. É quando a graça de Deus, ela entra. Aí esquece. Porque aí essa graça te surpreende, Sim. porque eu todos os dias eu esqueço do câncer. E aí às vezes eu me olho numa vitrine, alguma coisa, eu levo aquele susto, sabe? Eu falo Sim. assim, gente, e Nossa, olha que eu passo a mão o tempo todo na minha sim. careca, mas assim eu falo,
é isso mesmo? Porque eu tô vibrando em tantas outras coisas que eu não consigo me olhar assim. E é tão interessante que tanto o Thiago quanto o Luca, meu filho, eles falam assim: mamãe, é tão estranho, eu não te vejo careca. Eu sei que você está, mas é confuso. Então Deus usa até as crianças para mostrar assim: mamãe, tá dando certo, você tá confundindo o inimigo, sabe Exato. assim? E aí ele aceitou numa boa. Então, assim, Deus foi trabalhando, mas também Deus foi me ministrando, sabe? Quando eu raspei a cabeça, ele mesmo que raspou, não sei se você chegou a ver no meu Não Instagram, vi, seu tá filho. salvo lá. Ah, eu acho que eu vi sim. Ele e minha Você postou um sobrinha. vídeo, É, sim. então eles que rasparam. Então eu fui tendo estratégias que Deus foi me dando para cada momento. Por quê? Quando eu comecei a pesquisar pessoas com câncer, todos os vídeos raspando a cabeça era chorando com aquela música da novela, lembra aquela Eu Camila ia lá falar da isso agora. Eu e juro que eu ia muito falar isso agora. triste, Chorando horrores, chorando porque é horrores. isso que as pessoas querem passar, né? Só que como eu já estava sendo ministrada por Deus e eu tinha um filho e uma sobrinha que estavam muito preocupados comigo, porque os dois eram muito grudados em mim, eu pensei tanto neles, mas eu também fui elaborando isso dentro de mim. E como o cabelo chegou naquele ponto que nós estávamos dizendo, onde estava caindo muito, eu queria era me livrar daquilo logo. Porque você sabia que ia chegar esse Que ia momento. chegar. Então, são tantas camadas que quando chega você já está preparado para Sim. aquilo. Só que o que eu achei interessante do trabalhar de Deus é que em nenhum momento eu tive uma resistência no sentido de questionar Deus, de brigar com Deus. Eu não tive tempo para isso, porque foi tudo tão rápido e essa graça entrou que eu fiquei muito chocada comigo mesma. E eu falo assim, Senhor, eu sei que por mim, pelas minhas forças, eu não agiria assim. Eu teria me desesperado, eu teria me entregado, mas assim, ele tem pressa. Então, o que eu entendi nisso tudo? Que realmente, no meu caso, o câncer, eu sempre acho para todo mundo, mas assim, eu entendi e aceitei dessa forma. O câncer não veio para a morte, ele veio para a vida. Por quê? Porque eu era uma pessoa que eu era uma morta-viva. Em qual sentido? Como você disse, para muitas pessoas que olhavam a minha vida, falavam assim, gente, que vida extraordinária que ela tem. E de fato, era e não era. Porque eu era muito grata a tudo que eu conquistei, todos os lugares que eu visitei pelo mundo. Porém, a gente sabe que o câncer ele tem muito fundo emocional, né? E eu sou psicanalista clínica e eu estudo muito sobre a linguagem do corpo e as suas emoções. Então, quando materializou um câncer, ainda mais no peito esquerdo, eu sei que o câncer é mágoas, né? Principalmente no lado esquerdo, relacionada a homens e tudo mais. Então eu entendi que fazia um sentido. Por isso que quando falaram da mama direita, eu falava assim, não, não faz sentido, por tudo que eu estudo. Porém, então eu acho que é uma oportunidade. Quando ele chegou em mim, uma oportunidade de não ficar nada, sabe, assim, no secreto do secreto, nas entranhas, sabe, assim, mais profundas, Uma porque às cura. vezes a gente não consegue acessar essas áreas mais profundas. E como Deus tem algo específico para minha vida, de trabalhar com as pessoas, utilizando ferramentas da psicanálise, eu percebi que chegou um momento que eu precisava adentrar em lugares mais profundos e específicos. Então, nada melhor que Deus fazer eu acessar esses lugares mais profundos em mim mesma e dentro de mim. E aí Deus ministrou em tantas coisas. Por exemplo, o meu sonho era ter um casal, né? Porque eu tenho um filho e eu sonhava muito em ter uma menininha e eu não tive. Era o meu sonho ter uma menininha. E aí quando o Luca nasceu, eu passei por um processo de divórcio no Uhum. pós-parto. Por isso que eu falo que o câncer tem a ver com essas mágoas mais profundas. E Mas foi é, muito dolorido é para a da mim. ciência também isso, né? A Sim, própria ciência fala que o câncer são emoções, né? emoções. É traumas. E só que algumas pessoas vêm com tudo, outras pessoas ficam ali guardadinho Às e não vezes a gente acha aparece. que está resolvido e não É, está. E aí quando, né, porque eu queria muito ter essa menininha, e aí o tempo foi passando, eu fiquei 5 anos divorciada, e agora Deus também está nesse processo de restaurar o meu restauração. casamento, porque nesse processo Deus colocou ele para estar lutando e orando por mim essa guerra. E aí foi uma frustração muito grande de não ter uma menininha. E aí, quando eu comecei a químio, o doutor André perguntou, Rebeca, você ainda pretende engravidar? Porque daí teria que retirar os óvulos, porque a químio, né, acaba Acaba com com. várias coisas. E aí eu já estou com 39 anos e eu falei, não, doutor, não pretendo mais agora ter mais filhos. Mas ficou isso. E olha como Deus é específico em tudo. Numa das consultas que
num dos exames que eu estava fazendo, ainda refletindo muito esse desejo de ter menina e pensando assim, como a gente quer fazer do nosso jeito, né? Eu sou muito grata pelo meu Sim, filho, ele é muito inteligente, muito sim, amoroso e tudo mais, mas assim, na vida a gente sonha, né? A gente sonha em casar e ficar o resto da vida com a mesma pessoa, a gente quer escrever a nossa história com a nossa mão, né? E sim. aí às vezes a gente acha que Deus errou. Porque eu falava assim, como que Deus permitiu um divórcio, sendo que eu orava para Deus não deixar que o divórcio acontecesse? E eu acredito, como a gente aprendeu lá no discipulado, que isso Sim, está na vontade de Deus, né? No coração de Deus, a a família. família. Então eu falava assim, eu estou posicionada, eu estou orando e jejuando, e como Deus permite que, que aconteça o divórcio? Eu que venho de uma família super estruturada, né? Então eu não aceitava isso. Como se Deus tivesse errado comigo. Olha aqui que situação. E aí, num desses exames, Deus falou tão claramente para mim assim, querida, eu sei que o seu maior desejo era gerar uma menina, porque eu amei gerar, sabe? Eu amei ficar grávida. As pessoas falam que eu tenho mania de romantizar tudo, mas é Sim. que eu amei mesmo, porque eu me preparo, sabe? Minha mente, aquela coisa. Meu filho nasceu de 4,35 Uhum. 4,35, 51 centímetros e meio, e foi Nossa, parto normal. Então, sim. assim, eu me preparei para aquilo, eu gosto de me autodesafiar, sabe? Rebeca, mas eu amei gestar. Não Tanto é é que minha filha tá incrível? fazendo 3 anos, eu fico brincando com meu marido. E o outro? Não é? Ele fala, Carolina, para. Eu falei, não é que É muito gestar é bom. maravilhoso, é E aí, quando eu maravilhoso. estava questionando a Deus sobre isso, ele falou assim: eu sei o quanto você gostaria de gerar uma menininha. E se eu disser que agora está sendo mais especial porque você está podendo gerar a sua própria vida? E não é uma menininha, é uma mulher, porque o seu tratamento vai durar 9 meses. Meu Então, é o Deus. tempo exato de você gerar a própria vida. Só que agora você está gerando a própria vida na minha presença. Então, assim, Nossa, Rebeca. é muita riqueza de detalhes. E eu sei que eu não aceitaria isso da minha mente. E entrou uma paz. E aí eu lembro que quando eu ia ao monte e meu cabelo caiu, eu chorava também, consagrando cada fio naquele lugar. E aí eu consagrava as minhas lágrimas, todo o meu sofrimento. E aí Deus foi ministrando, minha querida, tudo que era da Rebeca antiga não pode permanecer. Então não tenha resistência até mesmo na queda do cabelo. Porque tudo será renovado, todas as suas células, todos os seus fios de cabelo, ou seja, da velha Rebeca não vai ficar mais nada. Então você percebe que o câncer veio por todas essas mágoas que estavam ali, né, no mais secreto, no secreto do secreto, e Deus estava dando uma oportunidade uma vez por todas de eu realmente me livrar e soltar de tudo isso. Eu estou escrevendo um livro, ele chama Soltar é Preciso. E esse livro, o Espírito Santo também ministrou na minha vida antes do câncer. Eu estava na academia, correndo na esteira, e Deus falou assim: Rebeca, eu preciso que você escreva um livro. E eu falei: qual o livro? Ele falou assim: Soltar é Preciso. Eu falei: eu não gostei do nome. Por que eu vou escrever um livro Soltar é É preciso. Preciso? E eu não entendia. Então você percebe que nesse momento as coisas começam a fazer sentido? Sim. E aí é isso. E aí Meu Deus Deus. começou a ministrar assim, querida, você não tem tempo de olhar para as dores. Vamos nessa. Vamos na vida, Vamos na para a cura, na vida, vamos para a ressignificação de vida. tudo. Você tá me falando, contando, Rebeca? Queria que você falasse rapidamente um pouquinho como é esse ouvir de Deus. Olha, Porque muitas pessoas se perguntam, mas como eu vou ouvir Deus assim? Será que eu sei que Deus está falando comigo? Isso é uma coisa que eu trago muito aqui. Que até eu mesma estou aprendendo sobre isso, sabe? Por isso que eu pergunto e por isso que eu trago. Porque em vários momentos, agora que eu entendi que Deus fala através da palavra, que Deus fala através das nossas orações, de pessoas, eu tive uma experiência também muito marcante, uma coisa que eu não falei pra ninguém. Eu tava indo até a igreja, eu falei assim: Senhor, eu preciso de uma resposta sobre isso. Tá doendo, eu não aguento mais. Eu quero uma resposta sobre isso. Rebeca, cheguei no culto de quinta, do jejum da Vitória.
É. Passou o culto, acabou o culto, eu tava saindo, eu falei, tive a resposta que eu queria. Falei, Deus, eu não tive, eu tô cansada. Mas tava ali tomando um cafezinho, chegou um homem que eu nunca vi, ele é pastor lá na igreja, mas é pastor auxiliar, né? Desculpa, mas é que Deus mandou falar isso. Meu Deus. E eu comecei a chorar, ele falou assim, nossa, eu falei alguma coisa porque me perdoa. Eu falei, não, é que você falou exatamente o O que eu que eu vim precisava, que buscar. eu vim buscar. E então, assim, Deus fala, assim, né? E quando a gente fala assim, eu tava na esteira, caminhando, e Deus falou, escreva um livro. As pessoas falam, mas como? Deus falou assim com ela. Como que eu consigo isso? Porque as pessoas buscam, Rebeca. E a gente vê que as pessoas têm buscado, mas elas não têm a resposta. Mas é porque não é um Deus, não é esse Deus que a gente acha que tem que ser na nossa hora e do nosso jeito, né? Carol, é bem interessante essa pergunta, porque o que acontece? As pessoas elas buscam, só que elas não escutam. A gente quer falar com Deus o tempo todo, então a gente ajoelha no nosso quarto e a gente fala sem E sai. parar, No... entende? E não ouve. Nesse momento que eu só chorava no monte, eu precisei ficar em silêncio. Então, quando a gente silencia a nossa alma, a gente escuta a voz de Deus. E como que você sabe que é de Deus? Primeiro que ela vai contra o que você acredita, entende? Aí você fala Tudo que assim, você acha, é, se não é, porque é Deus. entende? Porque eu falo assim, não, a Rebeca jamais assumiria uma careca, ia colocar a cara para bater, porque eu sou uma pessoa muito tímida. Então eu sempre saí do holofote. Eu era aquela que potencializava as pessoas nos bastidores, Você é mas que eu vaidosa? nunca queria. Extremamente vaidosa. Um dia você imaginava assim que você ia estar sem cabelo? Nunca. E o meu cabelo era impecável, não Eu podia lembro. ter um fio fora do lugar. Era Perfeito. algo assim, e brilhava, né? Então, assim, era aquela coisa que todo mundo sempre elogiou o meu Eu cabelo. sempre achei tudo lindo da Rebeca, gente. Eu falava, que Não mulher sei linda. como. Então, porque eu era muito perfeccionista e eu achava que nunca estava E bom. agora tá mais linda mesmo. Você vê que loucura, assim? E na esteira, eu não tive dúvida, porque eu também estava correndo na esteira, pensando em outras coisas. E aí você escuta uma voz, é uma voz sutil, mas é uma voz que traz uma autoridade e não deixa dúvida. Eu não sei se você já passou por essa experiência. Eu e o meu esposo, a gente é muito assim de abençoar as pessoas. E Deus fala muito pra gente de coisas específicas. E eu sempre pedi para Deus para não deixar o meu ego ir à frente, né? Porque às vezes você quer abençoar, talvez para ser promovido ou mostrar alguma coisa, né? E aí eu sempre pedi, eu fiz um combinado com Deus assim, Senhor, as pessoas que o Senhor for tocar no meu coração para eu abençoar, que nunca seja o do meu desejo, mas que sempre seja a resposta de oração daquela pessoa. E aí é tão incrível que todas as vezes que Deus mostra uma pessoa específica para eu abençoar em algo pontual, eu sempre chego com a pessoa e abençoo daquela forma. E a pessoa, todas as pessoas sempre falam: você não sabe, mas você é a resposta da minha Da minha oração. oração. Então, assim, é muito específico esse combinado com Deus, Sim. sabe? E então eu falaria assim para as pessoas: eu não sei qual é a sua dúvida, qual é a resposta que você precisa, mas silencie a sua alma, fique em silêncio e deixa Deus falar, sabe? O Thiago ele me ensina muito nisso, porque às vezes eu tô orando alto e ele quer corrigir a minha oração e eu fico brava. Eu falo assim: você quer falar até como eu devo orar? Mas ele falou assim: não, eu só quero te ensinar, assim, escuta mais, porque Deus sabe aquilo que você precisa. E eu Só que você tinha precisa muito escutar. isso de querer fazer com a força dos meus braços, escrever minha própria história. E agora eu tô totalmente rendida, porque eu tô num ano sabático, que eu brinco, porque eu não posso sair, né, pelos protocolos, e eu preciso seguir o direcionamento, tanto dos médicos quanto de Deus. E aí, o que é interessante é que no monte, eu recebi a instrução para tudo. Como me comportar na químio, o que fazer, como me alimentar, porque mudou tudo. Eu estou numa alimentação Virada. extremamente ancestral. Sim. Então eu estou assim, na comidinha da vovó lá do século passado. Então eu estou comendo coraçãozinho, eu estou comendo moela, em jejum eu tomo caldo de ossos. E aí, o que Que aconteceu? eu acho que. Ai, não vamos criar polêmica, vai, que eu acho que é isso aí, alimentação mesmo. Porque Saudável. assim, Nossa. ó, o doutor, ele foi em vários congressos e ele chegou para mim e falou assim: Rebeca,
Eu fui em vários congressos topíssimos pelo mundo. E eu achei que lá eles iam falar alguma coisa sobre agora a nova tecnologia que vai salvar o câncer. Todos eles falaram alimentação e exercício físico. Não tem outra coisa. Não tem outra coisa. Não tem outra Você coisa. sabe que a minha sogra foi no médico, ele falou assim, coma pé de galinha. Você tá vendo? Coma bastante pé de É galinha. isso. Coma ovo caipira do sítio. Tome leite lá da vaquinha. Faça isso. É isso. É a saúde. E aí, eu sempre fui meio que da roça, então pra mim tava tudo bem. Mas eu falei assim, então eu vou fazer essa alimentação, porque é uma estratégia vinda do céu. Eu não posso questionar. Porque olha a obediência. Naamã não queria aceitar. Quase que ele perde a bênção dele. Aí quando ele se rendeu e falou assim, tá, já que tá me falando pra fazer isso, É a importância deixa da eu fazer. influência também das vozes certas. Das vozes certas. Que falou pra ele, né? Que falou pra ele, faça o que o profeta está dizendo. Então, como eu estava recebendo palavras, eu precisava seguir aquilo. Aí, Carol, outros milagres começaram a acontecer. Porque lá na químio, todas as pessoas usam um catéter, né? Para poder receber a químio. Eu não. Eu faço só pelas veias. E olha aqui. Não tem nada. Não tem nada, não fica nenhum roxo. E aqui eu faço a químio, aqui eu faço o exame de sangue na quarta-feira para fazer a químio. E como é que eu tô com uma pele extremamente hidratada em meio a químio que resseca muito? Ontem eu fui na nutricionista oncológica e a gente perde muita massa muscular. Mas devido a essa alimentação e o protocolo de treino, eu ganhei massa muscular. Você entende que a droga ela foi feita para destruir tudo, né? O câncer, mas também as partes saudáveis. E eu tô contra. Então você percebe que quando você tem uma aliança com Deus e você aprende a ouvir aquilo que Ele está ministrando, nada vai contra o que Ele já decretou. Entende? Porque Ele tem algo específico na minha vida e Ele quer mostrar que quando você cala todas as vozes e você vive aquilo que Ele tem para você, os milagres acontecem. E aí, às vezes também ouvir a voz de Deus também são os anjos que eles vão colocando. Por exemplo, essa nutricionista oncológica, ela chegou para mim e falou assim: Rebeca, você é tão bonita, você tá tão linda, careca, por que você não faz um ensaio fotográfico? Porque assim, você nunca mais vai se permitir ficar careca, acredito eu. Então, aproveite esse momento. E eu fui. E uma das fotos que você me mandou, tá maravilhoso. E aí, eu nunca fiz um ensaio. De capa do nosso vídeo. Eu nunca fiz um ensaio fotográfico na vida, Carol. Nunca. Então, olha o que Deus está fazendo. E sabe o que é legal? Que é interessante que quando a gente está nesse processo, o que eu imaginei lá no início? Eu vou me esconder por todos os 9 meses de tratamento, eu vou me esconder e quando eu sair disso, eu volto para a vida. Só que a diferença é que Deus falou para mim assim, não, querida, você vai no processo, porque o que eu trago para você é uma autoridade enquanto você passa. Porque depois que você tiver com um cabelo lindo, você pode contar da sua experiência, mas você concorda que é muito melhor agora. Agora, porque não acabou. Eu não estou mais com câncer e acredito que já fui curada e que estou só seguindo um protocolo médico, mas eu não tenho ainda o veredito do médico. Você não tem mais nada. Então eu estou no processo. Eu terminei 12 sessões de quimioterapia branca e agora quinta-feira que vem eu inicio a quimio vermelha. Então assim, é mais quantas? Mais 4 sessões, só que essa vai ser uma a cada 21 dias. Então, por isso que eu tenho um processinho longo ainda e depois ainda vou para a cirurgia. Então, eu estou no meio do processo. Só que eu estou no meio do processo fazendo culto de ação de graças na minha casa já, agradecendo pela cura. Eu não tenho a cura decretada pelos médicos, mas eu, pela fé, eu já vivo como curada. Então, assim, eu brinco que eu tô vivendo, assim, eu tô curtindo a vida doidado. E as pessoas, assim, falam, como é que é possível ela tá no meio de um câncer, de um tratamento, e ela tá falando que ela tá vivendo melhor agora? E eu falo assim, melhor. Mas, Rebeca, você sabe que uma vez eu ouvi uma coisa que me marcou muito. Eu acho que foi o nosso próprio o pastor César, ou em algum podcast, ou eu ouvi, mas eu peguei isso pra mim, não importa de quem eu ouvi, mas isso é real. O evangelho não é sobre nós. Foi o pastor César no podcast dele. O evangelho não é sobre eu.
Então, a Rebeca recebeu um diagnóstico, a Rebeca está passando por um problema, mas a Rebeca precisa mostrar para os outros que pela fé, quem é o Deus na vida dela. Você entende que se você se escondesse, a quem você ia ajudar? Se você escondesse, a gente não estava fazendo esse podcast, talvez uma pessoa ouça você hoje, que esteja recebendo um diagnóstico, e ela fale, não, mas a Rebeca, o Deus da Rebeca é o mesmo Deus meu, e eu vou sair dessa. E é Então isso. você entende que Deus usa a gente para que a gente possa ajudar pessoas, porque o que seria de mim ter um Deus maravilhoso, orar, mas se eu não pudesse chegar pro fulaninho e falar assim, Deus também é contigo, não seria Deus, É né? isso. E a renovação da nossa mente, sabe? O quanto ela é poderosa, porque o que credes é. Então, quando você muda o seu jeito de pensar e olhar para a vida, tudo muda. Então, você começa a florescer do jeitinho que você tá. Você não espera estar linda para florescer. Você não espera as circunstâncias estarem favoráveis. Você só vai. Lá na clínica, eu sempre tô com o fone e eu peço desculpa para as Mulheres ali, amigas, para as assim. mulheres, porque eu queria conversar com elas, mas quando eu converso com elas, dá muito ruim. Por quê? Porque junto com a químio a gente recebe o Decadron, né, É que é muito forte. forte, é um corticoide muito forte, que até o meu esposo queria falar assim, que mudar meu nome para Rebeca Decadron, porque eu estava enlouquecida. E aí, eu falo para elas assim, nossa, desculpa, mas eu preciso me entregar e Sim, dormir, porque se eu não me entrego, fica assim aquela resistência do, sim. do remédio que é. Então eu não converso muito com elas. Semana passada, eu já tinha terminado a quimio branca, eu só fui lá para uma consulta médica, então eu encontrei elas. Muitas familiares delas, e elas vieram falar assim, Rebeca, como você tem ensinado a gente? Porque você está sempre iluminada, você está sempre feliz, alto astral. E eu descobri que a químio, ela é muito cara. Graças a Deus, eu tenho plano de saúde. A imunoterapia é caríssima. Então, aquele sachê, aquela bolsinha do soro Muito que a gente caro. toma, é 30 mil reais. Meu Cada Deus, uma. cada uma. E aí, o doutor André falou assim, ó, seu tratamento vai ficar em 800 mil. Meu, eu só agradeci a Deus pelo privilégio de ter um plano de saúde. Olha Sim. como Deus, né, é maravilhoso. Quando eu entrei na sala, eu falei assim: olha, vocês nunca mais aceitam alguém dizer que vocês não são valiosas, por exemplo. Porque você tem noção o quanto cara você é? Você é uma joia. Só no seu corpo tem não sei quantos mil reais. Sim. E aí elas começaram a rir, assim, né? E aí elas falaram semana passada assim: você está sempre sorrindo, você está sempre positiva, você assumiu a sua careca e você está sempre estilosa, arrumada. E aí uma lá falou assim, vamos montar um grupo. E aí ela montou um grupo no WhatsApp que chama Uncle Friends, né? Eu falei, que chique, né? As amigas da Da oncologia. Eu falei, oncologia. adorei, porque a gente já é internacional. E aí a gente começou a juntar todo mundo, sabe? Aí tem uma lá que já tem os links para, né, que a minha sobrancelha começou a cair agora, os cílios já caiu totalmente. Então, assim, aí eu falei assim, gente, vamos mesmo, vamos organizar o encontro dessas mulheres, as ex-carecas, e aí elas riram. Então, assim, você percebe que tudo aquilo que é pesado, porque, assim, como eu disse para você, não dá pra gente romantizar o câncer, tem dias e dias, né? Eu não tô sempre alto astral, Não. mas a maioria do tempo eu estou, porque eu entendi que quando você renova a sua mente, você pode olhar para aquilo de uma forma diferente. Então, assim, eu tenho que fazer um protocolo de 3 dias na semana, academia para não perder massa muscular e aguentar a droga. Então, segunda, terça e quarta eu malho pesado. Na quinta eu faço a químio, sexta e sábado eu tenho mais assim aquele mal-estarzinho leve, mas eu faço caminhada pelo condomínio. No domingo, às vezes eu me sentia a pior das piores, às vezes super sensibilizada, só chorando, parecia que meu mundo acabou, que não tem mais jeito. Segunda-feira eu já estou renovada, porque eu entendi como que a droga funcionava no meu corpo. Então, você se olhar, se entender, aquietar a tua alma e não focar na doença, por exemplo, eu não me especializei no subtipo de câncer que eu tenho. Porque se você ficar lendo todos os efeitos colaterais, a sua mente também ela vai querer buscar aquilo como uma verdade. E a nossa mente, ela não sabe o que é real, o que não é. Você que Você dita para ela. Então, quando você você dita abre o para celular, ela, procura, pesquisa, ela vai pegar essa ela vai informação. pegar e ela vai buscar aquilo. Então, quando Verdade. você entende e fala para você assim, eu estou saudável,
os milagres começam a acontecer. Porque eu estou saudável, a minha pele está hidratada, as minhas veias estão boas, eu não tenho quase efeito colateral, a minha alimentação está me dando força e energia. Eu olho para as minhas amigas que não estão com câncer, elas estão morrendo. Eu começo meu dia às 5:30 da manhã, eu termino meu dia às 10 horas da noite com muita energia. E eu vejo as pessoas sem Sem energia. energia. Então, assim, que mata, né? O que determina a vida, se não é o seu jeito de olhar para a vida? Então, eu tenho aproveitado imensamente cada parte do processo, sabe? Eu confesso para você que eu estava me achando linda, porque assim, aceitei a careca, mas eu estava com cílios grandes, então eu passava um rímel e me sentia bonita. Agora eu já estou entrando numa outra atmosfera, porque tá caindo cílios, vai cair minha sobrancelha. Mas eu comecei a brincar comigo mesma, eu falei assim para minhas amigas, olha, se prepara, agora eu vou virar um ovo cozido. Porque o ovo, ele é assim, redondinho e branco, uma coisa só, não tem nada que determina. Então, quando você brinca com você mesmo, sabe, você torna aquilo mais leve. O meu filho, esses dias, ele falou assim: mãe, desculpa, mas eu tenho vontade de rir, porque você tá querendo me dar uma bronca, mas eu olho para você, careca, me dando bronca, é engraçado. E no primeiro momento, eu falei assim: caramba, né? Só que depois eu ri, falei assim: que bom que ele tá tendo vontade de rir, não de De chorar, chorar. entende? Então, A assim, gente tem que olhar para esses lados, né, e Rebeca? os filhos, eles trazem isso, né, essa leveza. Embora ele falou assim, mãe, o meu amor por você não mudou em nada, porque o amor, ele independe. Ele tem 6 anos, olha a maturidade. Ele, Muito. ele não depende das características. Agora, a beleza, já não posso garantir, mudou bastante. Porque criança é É isso, isso. Mas entende? criança é uma coisa, uma bênção de Deus. É. Então, assim, o que eu mais queria trazer, sabe, nessa oportunidade aqui com você, que vale muito a pena, sabe? A gente confiar em Deus, confiar nos processos e deixar de lado a resistência, sabe? Eu pedi perdão para Deus, assim, de achar que ele errou na minha história, né? E aí eu percebo o quanto ele está conseguindo fazer eu florescer num momento que eu estava caída, achava que não tinha, né? Uma amiga até me mandou uma foto que é uma árvore, assim, que ela tá caída, mas ela tem a raiz bem fixa e ela tá florida. Eu até falei, nossa, eu vou colocar de capa De de um ca... outro livro, Sim. que agora eu tô só escrevendo, sabe? E É eu falei, é lindo. isso, é possível. Não precisa esperar a árvore estar de pé, o cabelo tá perfeito, Não. impecável, você tá com a roupa que você idealizou, sabe? Tantas pessoas estão assim, mas por dentro. Eu falo, eu penso assim às vezes, Senhor, se a gente pudesse ver por dentro igual o Senhor vê, imagina. Imagina. Eu falo de mim mesma. Quando eu olho no espelho, eu falo assim, nossa, tá, mas por dentro, Senhor. É aquela música agora, a Jesus, da Juliane. Ah, sim. É, por dentro, né? Quebra meu orgulho, quebra tudo que não é de mim, porque todos os dias a gente acorda de um jeitinho, né? Um dia a gente acorda bom nisso, mas a gente acorda querendo fazer outra coisa É porque naquilo. também a gente está numa era da tecnologia que a gente abre o nosso Instagram e a gente vê aquelas famílias perfeitas que só Sim, mostra aquela parte e a gente se sente muito frustrado, sim, aí vem a comparação, que é perigoso. não é? Então, mas assim, eu falo, Senhor, por dentro, que o Senhor tá vendo por dentro. Mas, né, porque é isso, né, Rebeca? Nossa vida é sobre quem nós somos em Deus, E né? aproveitar cada momento, sabe? Porque o ano passado, em março, né, que eu faço aniversário em março, eu estava lá em Maceió, naquela água azul, linda, e assim, a gente não aproveitou como deveria ter aproveitado, você entende? Na intensidade que deveria. Porque assim, às vezes a gente pensa assim, Carol, ah, quando eu quiser eu volto, sabe? Então, às vezes a gente está num hotel lindo, mas não tem paciência para Sim. brincar, ou a gente está com o nosso filho, a gente fala assim, ah, amanhã você volta, vamos deixar para amanhã, não assiste um filme, meu filho agora está na era do Uno. Então é 6 horas da manhã, Quer jogar Uno. ele desce e aí eu vou preparar o meu caldo de ossos e aí ele já fala assim, mãe, já separei as suas cartas, sabe? Eu vi que você postou, Você que tô viu que eu preparada pra falei, jogar. alguém aí disponível para jogar das 6 da manhã até meio-dia? Porque ele quer só jogar. O meu filho também tá. Tá Agora eles nessa? aprenderam a brincar, porque agora eles entenderam a regra com essa idade, Ah, né? é Então ele gostoso, quer né? brincar, mas o meu também é futebol o dia inteiro. Ontem mesmo, "Mãe, vamos descer na quadra jogar futebol." Aí só, então, Rebeca, eu vendo você assim, quando você para pra pensar, eu imagino que você fala, poxa, poderia, poderia ter sido, assim,
eu poderia não estar aqui mais. Então você começa a ver a vida e dar valor a É. esses momentos, E aí né? você começa a viver de verdade, sabe? Porque o Sim, que mais importa, no primeiro momento você tem uma resistência em perder o cabelo, mas depois você entende que estar vivo é tão bom que o cabelo é só um só detalhe, um sabe? detalhe. E aí você vai indo para outras esferas, né? E o mais legal é que Deus está trazendo para mim a feminilidade, Deus está trazendo para mim uma beleza que excede os padrões, sabe? Porque hoje eu recebo muito mais elogio de que eu tô bonita, careca, do que antes com o meu cabelo que eu achava perfeito. Sim. E Você você percebe percebe? como hoje você é notada, as pessoas te vê, né? Então, assim, Com, assim, o olhar, nossa, que mulher, não é? por quê? Porque entrou essa graça, entrou esse brilho. Antes era aquela coisa mais escondida, ai, não tô boa o suficiente, tantas coisas, sabe, que paralisa. Então, assim, eu tô esperando o quê para começar a viver, né? E como as coisas mudam constantemente, que hoje você tá saudável, amanhã de repente você não tá mais, e de repente você tá de novo. Então eu falo assim, o processo ele tem que servir para te mudar de dentro para fora. Sim, Então, por isso que eu estou vivendo intensamente esse processo. E assim, sem resistência nenhuma, deixando Deus realmente me quebrar por por inteiro. inteiro, E refazer, porque essa oportunidade, sabe, de me refazer inteira. inteira, Tudo de novo. tudo de E novo. tem que ser tudo de novo, novo. Você entende? Então, por isso que soltar é preciso e é tão preciso, porque eu tenho que soltar todos os padrões antigos. E eu falo para você, está sendo ministrado primeiro em mim, porque não é fácil. Vira e mexe, a Rebeca, ela quer voltar lá na Rebeca antiga e pegar uma dor e segurar. Porque, Carol, tem muitos momentos na nossa vida que a gente se sente tão sozinha, que a nossa única companhia é a nossa dor. Então, quando chega um momento de romper e soltar essa dor, parece injusto, porque ela foi a nossa única companhia. Companhia. Parece que aquilo faz parte da Faz gente, né? parte. E quando a gente tem que soltar a dor, a gente não solta só a dor. Por quê? Ninguém quer segurar uma dor. Parece óbvio você ir para um outro patamar e soltar uma dor e viver o novo. Só que por que que você tem uma resistência? Por que que é tão difícil as pessoas soltarem a dor e o passado? Porque ela fez Porque parte. junto, além dessa companhia, dela fazer parte, ela criou, ela fez com que você criasse uma identidade. Então agora para você ir para uma nova, você precisa desfazer dessa identidade. E aí vem um confronto. Quem sou eu agora? Porque a Rebeca que sofria e tinha dor, porque é o que eu disse, você conta uma história para sua mente. Então, por exemplo, eu contei por muitos anos que eu fui abandonada no pós-parto. Você entende? Foi o jeito que eu encarei a dor naquele momento. Mas eu poderia falar agora que eu fui injustiçada, porque não é justo tudo que eu já passei na minha vida e agora está com câncer. Mas como eu olho para esse câncer agora? Não, eu não sou uma vítima e uma sofredora. Eu pego ele agora, essa doença, com uma oportunidade de realmente soltar essa identidade de que não faz mais parte de mim. Entende? Então eu tiro essa resistência e eu me abro inteiramente para Deus para que Ele faça em mim e através de mim uma nova identidade. Então eu estou nascendo. Por isso que Deus foi específico em falar: você está gerando a própria Minha vida. vida, mas em mim, comigo. Entende? Então eu também vou nascer após essa travessia numa nova identidade. Então eu estou criando essa identidade. Mas eu não estou esperando ficar curada pela lei humana, né, pelos médicos, para viver isso. Não, você já Então eu deve já ter. estou vivendo como tal. Sim, Entende? Esse é o poder da canalização, do segredo, que muitas vezes as pessoas falam e acham que até não é, né, cristão, mas não é. Nada mais é que você, que a fé não é isso, é você acreditar em algo que você não vê, sim. só que você É, materializa no mundo espiritual, porque já está feito e selado no mundo espiritual. E aí você materializa no mundo físico, no universo físico, que é o aqui e sim. agora. Tem uma, eu não sei se é uma passagem, mas tem uma música. Eu não vivo do que vejo. Eu vivo do que eu creio, né? Então eu já vivo com o que eu Com creio, o que que eu. é curada, que é ministrando na vida Sim, das mulheres, que é trazendo esse testemunho, sabe? sim, Daqui a pouco, assim, estou curada pela lei dos médicos, sim. entende? É É isso. sobre E isso. quando a gente muda essa percepção, a gente vai para a vida de uma forma diferente.
Porque você não fica mais presa em coisinhas, entende? Que você dava muita importância até então. Você Pois percebe que tem algo maior. Porque, Carol, há muitos anos a gente fica muito focada só em nós, né? No, sabe, nessa coisa, só no próprio umbigo, né? Não sou boa o suficiente, para que eu nasci? Eu tinha muito isso, eu nasci agora. o que que eu vou fazer? Qual é meu dom, Por né? que Deus me Lembra? Eu criou? sempre brincava da música, Sim. lembra? Da voz, não tenho voz. Você tá entendendo como em muitos momentos da minha vida eu achava que Deus errou comigo? Por que ele não me deu uma voz para eu cantar? Mas, gente, será que Deus quer que eu ministre na vida das pessoas através da Através da minha... música? Não, às vezes Tem não. algo específico para mim, como ele tem para você, Sim. e é na individualidade de cada um que a graça vem, porque cada um tem algo específico, E ele né? sabe, né, E aonde isso que é o ele que bonito. criou, É ele né? que criou. É. E Deus é perfeito, ele não erra nas suas Não. obras. Então, quando a gente solta essa resistência e para de escrever a própria história e deixa o autor da vida escrever, a gente se surpreende. Porque daí você fala assim, cara, é verdade mesmo? É possível? Porque as pessoas falavam que eu romantizava na gestação. E agora as pessoas também acham assim, Que você romantiza tô romantizando um o câncer, mas câncer. quem tá vivendo sou eu, Sim. entende? Quem tá passando pelo processo sou eu. E eu tô escolhendo olhar para ele com mais leveza. Agora, falar que não é uma porrada, uma quimioterapia, mas pode ser mais leve do que, sabe? Não necessariamente tem que ser tão pesado e sofrido, Sim. né? É aquela coisa, a escolha. Uma vez eu ouvi, né? Casar é difícil. Não casar é difícil. Trabalhar é difícil. Não trabalhar é difícil. Escolha o seu difícil. Escolha o seu difícil, porque Escolha o não seu tem como eu difícil. não passar por esse processo. Não. Eu preciso passar, não tem Sim. como eu desviar disso. Então, a Agora você vai forma escolher a como eu forma. escolho Exato. passar é o que vai determinar. Exato. E aí Deus te surpreende, porque veja, eu estou participando de podcasts, eu estou fazendo ensaio fotográfico, eu estou desfilei ali numa loja brincando, até falei para a mulher, nossa, eu tenho que ficar bonita essa roupa com essa careca, se você quiser eu posso desfilar para você. Então eu estou me permitindo viver coisas que eu nunca imaginei na vida, entende? Então tem um lado bom, Claro que tem. porque a gente também nunca para, e às vezes quando vem um decreto assim, a gente para, né? A gente Sim. tem que parar, não tem escolha. Então a gente para e começa a viver aquilo que Deus quer, porque você não tem Sim. escolha. Mas talvez, já, assim, você pensa que você mesmo falou, né? Você não viveria essas experiências com Deus se não Nunca. fosse assim. Porque eu fico pensando, Deus, se eu não passasse por tal coisa, eu não viveria a experiência com o Senhor. Se eu não tivesse pedido aquele dia porque eu estava passando por aquilo, eu não teria uma experiência com o Senhor. Então, a gente vê assim o Deus que está conosco nos dias difíceis, nos dias fáceis, né? Até fiz o último podcast foi sobre isso, o Deus Olha, bom nos dias maus, e é sobre isso, né, Rebeca? Meu Deus, que podcast, né? Incrível. Eu queria que você deixasse um versículo para nós, que você se apegou assim, que você usa nesse momento. olha, na verdade tem tantos assim, Tanto. né? A gente fica assim, mas olha, aqueles que a gente fala assim que parece clichê, né? Mas assim, tudo posso naquele que me fortalece. Ele é muito real para esse momento, sabe? Sim, Porque ele te fortalece e você pode todas as coisas nele. sim, Não importa as circunstâncias, mas você pode. Quando você crê nisso e coloca ele no centro da sua vida e você se coloca também para estar no centro da vontade de Deus, sem resistência, meu, você não teme nada. Você só vai. Você sente uma paz e você vai. é verdade. Mas sabe que eu vi um vídeo ontem sobre esse versículo. A mulher colocou lá em Israel, se eu não me engano. Não sei se foi Israel, não li a legenda, mas ela estava no local em que esse versículo foi escrito. E era uma prisão, que é Nossa, Paulo, né? você tá Então ele vendo? está escrevendo sobre isso, tudo posso naquele que me fortalece dentro de uma prisão. Não é assim, recebendo tudo, Livre, bênçãos e ser. mais bênçãos. Não. É preso, falando o nome dele, sendo perseguido. Porque é Mas, um estado de espírito, essa liberdade também, né? sim, Você pode estar com o físico preso, comprometido através de uma enfermidade, mas quando você está livre em espírito, né, na sua mente, assim, por isso que eu tenho batido tanto assim e unido, sabe, ciência e fé, da psicanálise mais a fé, porque é isso. Quando a gente trabalha isso nas pessoas, a gente vê que elas se libertam, sabe, e elas sim. vão para a vida. E é o que Deus quer, né, da gente. Sim. Essa libertação, essa viver o que Ele quer para nós, né, Rebeca?
e não do Isso. nosso jeito, que é o Não, que a gente mais tenta fazer como seres humanos. sim. Queria te agradecer por abrir o seu coração conosco. É você que assistiu até aqui. Lembre-se que não é sobre as circunstâncias da vida, né? É sobre quem Cristo é, sobre a esperança, o propósito, sobre quem Cristo é na nossa vida, né? E queria te agradecer, Rebeca, Ah, eu que que Deus continue agradeço. usando a sua vida Amém. para que você alcance outras pessoas e, né, que você a partir assim, que você receba esse diagnóstico, esse decreto o mais rápido, mas você já recebeu, né? Sim, Você creu nisso e é lindo eu ouvir sobre isso, porque é o que a gente precisa, é primeiro saber que no mundo espiritual já está feito, já né? está Já selado. está selado. Eu que agradeço a oportunidade, o carinho, e foi muito bom estar aqui com você e poder passar isso para as pessoas, né? Um pouco mais de esperança e essa oportunidade de ver a vida com outros olhos, né? Sim, Sem olhar para as circunstâncias, sim, mas olhar para um Deus e ouvir o que ele tem para você, né? E é uma oportunidade incrível, porque é no meio do deserto, é na dor que ele te forja para a próxima fase, sabe? Então é só um momento de te preparar ali, ó, para a terra prometida, para a terra sabe? Então prometida. não fique preso nessa dor. Aprenda tudo que tem para aprender e já esteja pronto e apto para a próxima fase, sabe? Sim. Que vai valer muito a pena. É assim, todas as histórias da Bíblia foram assim, né? A Todas. dor para que venha a promessa, Sempre. para que venha, né, o que Deus tinha para eles ali, né? Toda a história. Eu acho que a Bíblia ela vem para nos mostrar que todo mundo passa por processo, né? Não é você, não sou eu. Teve uma mulher, uma Letícia, eu entrevistei aqui, o filhinho dela teve câncer, e ela Olha. falou assim, Deus, quando ela recebeu também o diagnóstico, ela olhou assim, Deus, por que meu filho? Por que comigo isso? E ela conta que rapidamente o Senhor falou para ela, mas por que não você, filha? O que você tem de especial de todo mundo que eu criei, que eu fiz, É que você isso. não poderia estar passando por isso? Se eu te dei esse diagnóstico, se aconteceu isso, é porque eu sei que você consegue passar por isso E é e, isso. né, e você vai poder testemunhar para as pessoas. E ela, em nome de Jesus, pôde testemunhar Olha, a cura do filhinho também. Ele ficou um ano na químio, teve um câncer no estômago, com 40 dias de olha, vida. meu Deus. Foi maravilhoso também. Todos os testemunhos que eu trago aqui me fazem aqui, ó. Eu fico só ouvindo É e muito vendo bom. o que Deus faz, né? Sim, Então é isso, que você possa também ter ouvido até o final. Compartilha esse vídeo, esse podcast para quem está precisando ouvir. Às vezes não é um câncer, às vezes é um outro diagnóstico, às vezes é uma, uma crise emocional, uma doença emocional, não só doença, uma pessoa que está perdida, né, Rebeca, tentando encontrar, buscando, que você possa, né, encaminhar esse vídeo e ajudar essas pessoas. E se serviu para você, que Deus abençoe a sua vida e que Ele esteja aí com você na sua casa todos os dias. É isso que nós amém. desejamos. É isso. Até a próxima! Até, pessoal.